Olá, irmãos e irmãs. Hoje a nossa devocional no livro de Atos, dando continuidade, está no capítulo 1, dos versos 15 a 26. E lendo então e estudando esses versos, eu penso que nós podemos aprender sobre o ser igreja. Então, o versículo 15, ele nos diz assim: Naqueles dias levantou-se Pedro no meio dos irmãos. Ora, compunha-se a assembleia de umas 120 pessoas e disse. Nesse verso 15 nós podemos ver que ser igreja, e uma igreja, portanto, se constitui em irmãos, em pessoas, em terem comunhão e em decidirem coisas juntas. Então aqui nós temos uma assembleia em que Pedro se levanta no meio do povo e reúne então e chama e convoca uma assembleia para uma decisão importante. Então eles são irmãos. Olha o verso 16. Então ele disse: Irmãos, convinha que se cumprisse a escritura que o Espírito Santo proferiu anteriormente por boca de Davi acerca de Judas, que foi o guia daqueles que prenderam Jesus. No verso 16, nós vemos que uma igreja, ela cumpre as escrituras. Então ela está atenta à palavra e ela busca cumprir aquilo que está registrado, revelado na sua santa palavra. Então, isto é ser igreja. Vamos lá agora aos versos 17 ao 20. Porque ele era contado entre nós e teve parte nesse ministério. Ora, este homem adquiriu um campo com o preço da iniquidade e, precipitando-se, rompeu-se pelo meio e todas as suas entranhas se derramaram. E isto chegou ao conhecimento de todos os habitantes de Jerusalém, de maneira que em sua própria língua esse campo era chamado Aceldama, isto é, campo de sangue, porque está escrito no livro dos Salmos: fique deserta a sua morada e não haja quem nela habite. Então, nesses versos de 17 ao 20, a igreja, aprendemos que a igreja precisa ter o cuidado com os falsos crentes. Judas era um que estava no meio dos discípulos, ele era contado um com os apóstolos. Então nós devemos lembrar também que sempre haverá a condenação dos ímpios. Precisamos, portanto, ter cuidado com os não crentes, com os descrentes no meio do povo de Deus, como também termos a certeza de que os ímpios serão julgados e condenados por causa dos seus próprios pecados. Então aprendemos isso também, o que é ser igreja. Vamos lá para o 21, verso 21. É necessário, pois, que dos homens que nos acompanharam todo o tempo, que o Senhor Jesus andou entre nós. Então, nesse verso 21, nos mostra que ser igreja cristã é andar com Cristo. Não apenas declarar-se com Cristo, não apenas falar de Cristo, mas andar com Ele, ter comunhão com Ele, andar como Ele andou, fazer o que Ele fez. Andar aqui é conhecer a Cristo, amar a Cristo. Isto que Pedro fala aqui. Nós precisamos para substituir a Judas, que andou conosco, que viu as mesmas coisas que Cristo fez, que nós vimos, que amou a Cristo, que andou junto conosco. Então esse é ser igreja, acompanhar os crentes, acompanhar os irmãos, estar junto com os irmãos. Não tem como sermos crentes sozinhos. Não tem como ser igreja isolados. Olha o verso 22. Andou, então, é necessário que andou, aquele que andou com Cristo, começando no batismo de João, até o dia em que dentre nós foi levado às alturas. Um destes se torne testemunha conosco da sua ressurreição. Então, no verso 21, aliás, agora no verso 22, é preciso crer em Cristo, é preciso andar com Cristo como ele andou, mas agora é preciso, no caso deles especialmente aqui, testemunhar da sua ressurreição. Não é? Então, não pode ser um agente secreto de Cristo. Precisa falar de Cristo, especialmente da ressurreição de Cristo. Nós temos aqui, nessa época, os judaizantes, no meio dos judaizantes, tinham a seita dos saduceus, eles não criam na ressurreição. Como também no livro de Atos nós vamos ver, lá no capítulo 17, Paulo, quando fala aos filósofos lá no Areópago, aos filósofos gregos, ele fala de Cristo, vai falando muito bem e tal, daqui a pouco quando ele fala da ressurreição, eles mandam que ele se cale,
Então, tanto no tempo do Antigo Testamento, no tempo na turma dos judeus, como também junto com agora os gregos, para onde o evangelho vai ser aberto e pregado com mais clareza, então tem no meio deles aqueles que não creem na ressurreição. Então, para ser igreja, precisamos crer em Cristo, crer na sua ressurreição e testemunhar a respeito disso. Olha o versículo 23. Então propuseram dois, José, chamado Barsabás, cognominado Justo, e Matias. Nesse verso 23, nós vemos aqui que daqueles então que andavam com Cristo, eles separaram dois. Justo, não é? O Barsabás aqui, José chamado Barsabás, e também Matias. Então eles perceberam no meio do povo, eles avaliaram, eles olharam, eles consideraram, eles identificaram no meio desses discípulos, daqueles que seguiram a Jesus, quem eram aqueles que também andaram com Cristo e testemunhavam de Cristo, não é? Agora os versos 24 ao 26. E orando disseram, tu, Senhor, que conheces o coração de todos, revela-nos qual desses dois tens escolhido, para preencher a vaga nesse ministério e apostolado, do qual Judas se transviou, indo para o seu próprio lugar. E os lançaram em sortes, vindo a sorte recair sobre Matias, sendo-lhe então votado lugar com os 11 apóstolos. Então, nesses versos 24 ao 26, o ser igreja é compreender, é perceber que é pelo Espírito Santo de Deus que ele separa, através da igreja, os que vão assumir os postos de liderança. Então Deus mesmo separa uma liderança. Uma igreja tem uma liderança separada pelo próprio Deus, escolhida por Deus, iluminados pelo Espírito Santo de Deus. Aquela assembleia então elegeu e reconheceu Matias, e ele foi contado então como um dos apóstolos. Então, para encerrarmos, ser igreja é ter unidade. É uma comunhão em amor. Em segundo lugar, ser igreja é obedecer a palavra. Em terceiro lugar, igreja tem dom espiritual, tem discernimento de espírito para identificar os falsos mestres, os falsos crentes no seu caminho, no meio da sua igreja. Em quarto lugar, é caminhar com Cristo em qualquer situação. Quinto lugar, é crer e testemunhar a respeito da ressurreição de Cristo. Em sexto lugar, é ter disposição para o serviço. Qualquer que seja o serviço, seja de liderança, ou seja o serviço mais simples que tiver na igreja. E por último lugar, ser igreja é também eleger e reconhecer pelo Espírito Santo os seus líderes e respeitá-los e segui-los e obedecê-los desde que eles estejam de acordo com a palavra. Amém, queridos? Que essas instruções sirvam para nós e avivem em nós a nossa mente, o nosso coração em como ser igreja, em como servirmos melhor ao Senhor e à comunidade para a qual nós somos chamados, como também servirmos à sociedade, ao mundo que estamos inseridos. Amém? Que Deus nos abençoe. Fiquem com Deus.